Alô! Bem-vindo ao Leiros da Depressão. E hoje vamos falar sobre Vikings. O novo episódio saiu, o episódio 6 da quinta temporada. E vai ser aqui meio que uma review. Eu sou o Alenarte. Eu sou o Nox. O nome do episódio é A Mensagem. E o Bjorn, ele tá no deserto no começo do episódio, que no último episódio ele tava meio que enrascado. Ele ia cortar a cabeça dele. E daí chega aquela tempestade de areia que é o que ajuda ele a se livrar, né, cara? Então, o que você pode dizer sobre isso? Você achou que foi meio fácil a forma como eles se livraram? Porque depois... Não sei, eu acho que foi plausível. O Bjorn deu sei lá, uma facada, foi um murro na virilha do cara lá. Aí de repente até o viajante sabe lutar, né? Tipo, ele mordeu a mão do cara e pegou a espada. Sim. Mas daí você vê que depois, mais pra frente, a gente vai ver que no episódio, parece que... E daí, essa foi a aventura do Bjorn, né? Depois ele já volta pra casa. Pois é, foi bem rápido. Eu acho que eles cortaram vários dias ali de viagem. E tipo, não mostrou mais nada, né? Pois é, será que não vai ter mais nada? Tipo, não vai ter nenhum desenvolvimento, o que aquela mulher queria lá. Sim, ficou meio sem explicação. E foi até aquele negócio que eu falei. Mas não, vamos deixar um pouco mais pra frente o assunto de se a série tá meio rápida. Então, daí acaba a cena do Bjorn. E daí tá o Harold e a Astrid lá no bosque, brincando, né? Igual você costumava fazer com seus amigos quando você era criança. É, ficavam se agarrando na árvore, né, quando era criança. Pois é, né, eu comecei a pensar que a Astrid estava realmente, sei lá, traindo a Lagertha, né, nessa parte. Sim, sim. Eu também, cara. Porque ela já parecia bem à vontade com o Harold, né? É uma coisa que eu tava me perguntando é se esse Harold é o mesmo Harold Dente Azul lá. Eu tava até fazendo uma pesquisa sobre ele e eu ia fazer um vídeo. E eu já até fiz o áudio, só falta fazer a parte visual mesmo. E eu tava me perguntando, será que esse Harold é o mesmo Harold Dente Azul das histórias dos Vikings? Porque eu não sei se é ele ou não. Você disse que eu não sabia, né, do Harold Dente Azul? Não. Eles podem ter usado só o nome, né, porque ele não tem dente azul ali na série, né? Não chama de Dente Azul nem nada. E também o nome dele inscrito que eu tava vendo lá, o nome dele escrito é Harold com o A, sabe, de Araut, é Harold. E o Dente Azul é Harold com o Harold. Old, sabe? Então eu não sei se são os mesmos personagens, mas se fossem, eu tava pensando assim, porque esse Harold Dente Azul, ele teve um filho, né, cara? E esse filho foi o filho que acabou com ele no final, né? E ele era um cara que ele fez a Dinamarca se tornar um reino cristão, né? Então, e também dizia que o filho dele, que iria se chamar Sueno, ele era, nas sagas, era retratado como um filho ilegítimo, né? Então eu pensei, pô, mas daí a Astrid, ela ficou com aqueles caras lá que eram tipo bandidos, né? Então, de repente, um desses caras que ia ser o pai dele, entendeu? Aí ele que ia ser o filho ilegítimo que ia acabar depois matando o Harold. Porque o Harold também, ele era o rei de toda a Dinamarca, entendeu? Ele se tornou o rei da Dinamarca por 10 anos, também... Ele era um imperador, tipo isso, entendeu? Mas daí eu não sei se esse Harold é o mesmo Harold das lendas Dente Azul. E daí depois já chega o Ivar, né? Ele já chega e já vai formar a aliança dele com o Harold. E também fica meio que uma falsa aliança, né? Porque ele mesmo fala. E daí o Hitsberg, ele até fica puto porque ele pensou assim, pô, mas daí o Ivar vai se tornar rei, só que daí depois o reino vai pro Harold. Pois é, parece que tanto o Ivar quanto o Rei Harold, né, estão só usando um ao outro. Né, os dois está realmente levando a sério a aliança. Até o Ivar, ele fala que ele só tá junto, fingindo que tem esse trato, porque é conveniente pros dois, né? E então tem a cena do Ivar utilizando a espada do Hermon, né? E ele percebe a diferença do metal que os vikings utilizam para o metal de secções, que parece ser bem superior, né? Sim, eu acho essa cena até interessante porque eu queria até acrescentar um fato curioso das histórias dos vikings. Porque assim, você vê que o Ivar, ele fala que aquele ferro que os ingleses usam, que os saxões usam, né? Ele é muito mais forte do que o próprio ferro que os vikings usavam.
Isso é verdade, cara. Na época que os vikings têm, o ferro deles é mais forte, né? Um ferro mais bem trabalhado. Isso acontece até porque os saxões eles tinham mais minérios de ferro, né? Os minérios de ferro que tinham nas ilhas vikings eram muito fracos, então eles não conseguiam fazer uma fundição muito boa. Quando os vikings eles saíam para pilhar mesmo, para fazer lá as expedições deles, eles roubavam muito os ferros dos saxões, as panelas, tudo isso. As panelas eles derretiam e faziam armas também. E pegavam justamente as espadas dos ingleses, porque elas eram muito mais fortes, né? Então, quando eles dava para usar por muito mais tempo, as deles geralmente quebravam, etc. E também tem uma coisa que as pessoas assim vê que os vikings eles usavam muito machado, né? Eles usavam isso justamente porque era as armas que eles tinham. Geralmente aqueles caras que tinham espada e que tinham armadura viking, assim, que tinham mais coisas, assim, eram os caras mais ricos, né? Os caras que tinham mais posses. Então não era tão fácil, assim, você ter umas armas diferentes e mais poderosas, tipo a espada, essas coisas. Mas é isso que eu tinha pra falar sobre essa questão do metal, que eu achei bastante interessante, que eu queria colocar umas curiosidades aí. Uhum. Então, aí vai pra cena do Floki, né? Tá tentando fugir lá da Kerrigan contra a vontade da Lagertha, né? Aí chega a Lagertha lá e no final acaba deixando ele ir, né? E tem uma parte interessante que tem uma personagem que fala, né? Tipo, o cara pergunta por que a Lagertha deixou eles irem, né? E a menina fala que a Lagertha queria ver se o Floki estava certo, né? Talvez ela tenha algum interesse também nessas terras. É até interessante falar sobre essas terras, né, cara? Porque é o seguinte, essas terras lá, justamente quando eles já chegaram lá nas terras, eles estavam meio preocupados já, né? Uhum. E é isso que eu tava pensando. Será que essas terras vão ser férteis, vão ser boas? O que você acha? Até agora eu não entendi direito por que o Floki tava falando que era a terra dos deuses, né? Tipo, era por causa das visões dele, né? Mas a gente não sabe se eram visões mesmo ou ele tava alucinando. Sim. Porque pelo que eu vi não tem nada demais naquelas terras, né? Um monte de montanha inabitada. Claro que se eles plantarem e construírem alguma coisa lá, eles vão poder viver, mas não tem nada demais, nada de diferente, né? Nada diferente do que eles já tinham, né? Uhum. Talvez seja mais a vontade dele de criar aquele culto dele, né? Criar a cidade dele, alguma parada assim. É, né? Aí nós passa pra Margaret conspirando contra a Lagertha. E não é a primeira vez já que ela tá colocando ideia na cabeça do Ubi, né? E dessa vez ela também tava falando mais coisa. Cara, eu acho que a Lagertha já tinha que ter matado essa mulher, mano. Pois é. O problema é o Uber, né? Eu acho que ela deve estar aguentando por causa dele. Sim, provavelmente. Aí Ivar elogiando o bispo. Aí eu pensei assim, naquela cena do Ivar, né, elogiando o bispo, eu achei até interessante. Eu falei, mas será que o Ivar tá sendo sincero nessa parte aí? Ou será que ele só tá jogando? Ele tá querendo puxar só o saco dele pra ele poder lutar, né? Acho que ele não deve estar sendo sincero, né? Também não é muito a cara do Ivar admitir assim, né, tão claramente, eu sinto inveja de você É. e tal. Fica meio estranho, né, cara? Acho que ele só tava querendo convencer mesmo o bispo, né? Sim. Eu esqueci de falar uma coisa, acho que no episódio passado ainda. Que o bispo Hardmund existiu, né? Na história. Eu tava vendo, né, num blog não muito confiável. Ele era realmente um padre, um bispo guerreiro. Eles existiam nessa época. Eu tinha questionado se isso existia, né? Pelo que eu li no blog, ele foi morto. Pelo que seria o equivalente ao Vitzurk na série. Entendi. Então, daí o pescador vai entregar a mensagem. É verdade. Você até colocou um negócio aqui que eu tinha até esquecido, que é justamente sobre o menino ter visto a cena, né? Assim. Lá de quando eles fazem o acordo e tal. Você acha que o moleque vai acabar dedurando a Austrad? Eu não sei, né? Parece que deram importância pra essa parte. Parece que até a Sweet percebeu. O menino, né? Tem uma parte que ela tá olhando pra ele na porta. Sim. Mas daí ela não deveria ter feito alguma coisa? Tipo, sei lá, já correr atrás do moleque? Talvez ela mate o menino depois. Vai ver, ela sabe quem é, né? Sim. Na verdade, até essa cena, né, cara, pareceu. Eu não sei, cara. Quer dizer, os caras lá, eles sei lá, abusam da mulher do rei, assim. Tipo, os caras não têm medo nenhum. Eu achei meio estranho isso, saca? Mas só que ela também não pode falar nada, né? Porque ela tá traindo ele. Ok, mas é a palavra de um maluco, de um cara contra a mulher do rei, né?
tem pesos bastante diferentes, né? Então, sei lá. Ela poderia ter ameaçado ele, né? Eu acho que ela passou por toda essa situação meio à toa, assim, saca? Mas eu acho que ela preferiu ajudar a Lagertha. Uhum. Isso é uma coisa que eu também percebi nesse episódio, até esquecendo de falar, que é o seguinte. Até voltando naquela cena do Flock que ele vai deixar lá com a Lagertha. E daí, uma coisa que eu achei estranha até em tudo isso é o seguinte, a Lagertha querer proibir os caras de ir com o Flock, né? Quer dizer, eu sempre tive essa ideia dos Vikings como uma sociedade bastante livre, né? Então, os caras são donos da vontade dele. Então, se eles quisessem viajar, meio que de boa. Ela não teria muito motivo para falar sobre isso. Se eu não me engano, cara, teve uma época da idade viking lá. Os vikings, eles tinham as leis privadas dele, entendeu? Então, não era o rei que decidia. Era o sábio da vila que eram designados pelas pessoas. Então, era uma parada meio diferente. Eles eram bem organizados, né? De certa forma, Tipo sim. assim, em leis. Até as mulheres tinham mais direitos, né? Do que as mulheres dos reinos naquela época. Isso é até discutido. Mas é o seguinte, cara. Elas, com certeza, algumas mulheres se destacavam bastante. Mas continuando aqui, então, a nossa pauta... Outra cena que teve foi justamente o Redmund aceitando lutar ao lado do Ivar. Eu achei bem esquisito, porque quando fui com a Telstan, eles tinham uma resistência contra ele, né? Até o final mesmo, até quando ele morreu. Mas aí o Redmund eles aceitaram facilmente, né? Depois que ele enfiou a faca na garganta de um Viking. Então, eu achei até escroto aquela cena do Viking ali chegando, porque o cara tá vendo o cara com a faca na mão e ele chega perto e fica provocando o maluco. É óbvio que isso dá merda, né? Mas enfim, só achei meio escroto mesmo essa cena. Foi meio, sei lá, foi meio estranha essa cena. E daí depois a gente já tem logo em seguida a chegada do Bjorn, né? E foi isso que eu pensei sobre se a série está ou não acelerada. Nesse momento eu falei, cara, tá um pouco demais, hein? Pois é, né? Tu listou isso aqui. Tá mudando bem rápido essa parte dos núcleos da história, né? Parece que eles estão acelerando mesmo. Tipo, acabou já a aventura do Bjorn no deserto, né? E já aparece ele lá em Kattegat, chegando. Né? Tipo, eles devem ter pulado vários dias pra acontecer isso, né? Então eu acho que talvez no próximo episódio já seja até a luta da Lagertha. Eu nem vi o prólogo do próximo episódio. Tu viu? Mas é isso que tava, né? Todo mundo já preparando pra lutar, e daí vai chegar o Bjorn, e daí ele vai lutar provavelmente do lado da Lagertha, né? E daí tem que ver o que vai ser. Uhum. Sim. Cara, eu vi que também que... Eu não sei quem foi que falou da série, talvez o diretor, o produtor, que disse que essa temporada de Viking ia ter uma das maiores batalhas já vistas, ia ser foda. Então já tá expectativa alta aí. Então é isso, então, tá? A gente falou aqui sobre Vikings, o episódio 6 da quinta temporada. Na semana que vem a gente vai fazer outra review sobre o próximo episódio. Então já se inscreve no canal. Então, até a próxima. Até o próximo vídeo e falou!